muito obrigado pelos encômios, evidentemente merecidos. Eles, como você sabe, são produto da amizade que nos une. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a você, caríssimo amigo Léo Peruzzo, pelo honroso convite, a dizer que é uma enorme felicidade, uma grande honra estar aqui na Pontifícia Universidade Católica do Paraná para estar com todos os professores, para falar sobre um tema que considero de superlativa importância, de superlativa magnitude, e que se refere justamente à relação entre pessoa, tempo e responsabilidade. Como sabem, esse é o título da palestra, não é? Pessoa, tempo e responsabilidade, prolegômenos a uma teoria da retribuição diacrônica. Trata-se de um tema, eu diria, poliédrico e multifacetado, não é? Que por isso mesmo envolve uma série de disciplinas, uma série de questões evidentemente filosóficas, questões sociológicas, questões inclusive religiosas e também questões jurídicas. Não é? Portanto, começo com considerações bastante gerais a respeito da questão. De acordo com uma opinião amplamente compartilhada pela doutrina, a teoria da retribuição tem o inegável mérito de fixar barreiras intransponíveis ao poder punitivo estatal, justamente por exigir que a magnitude da pena corresponda à medida da culpabilidade do delinquente. Com efeito, de fato, de acordo com a teoria da retribuição, não é dado ao Estado instrumentalizar alguém punindo para além daquilo que merece, isso é, para além da medida de sua culpabilidade, mesmo que interesses sociais de prevenção geral ou especial indiquem tal necessidade. Dessa forma, tal teoria não incorre no, por assim dizer, pecado original das teorias preventivas, a saber, consentir na possibilidade de utilização de uma pessoa como simples meio para a obtenção de finalidades que lhe são transcendentes. Preserva-se dessa forma a dignidade do ser humano, é dizer, a sua elevada condição de fim em si mesmo. Muito bem. A despeito do retributivismo limitar a magnitude da pena àquilo que o delinquente merece, sempre que houver tal merecimento, a pena deve ser imposta. Fala-se assim, costuma-se falar assim, para utilizar a expressão em alemão, numa Zweiseitigkeit das Schuldprinzips, é dizer, numa concepção bilateral do princípio da culpabilidade, traduzida por um dos mais eminentes filósofos e penalistas, Arthur Kaufmann, traduzida por Arthur Kaufmann nos seguintes termos, leio, diz Kaufmann: quem responde afirmativamente ao princípio da culpabilidade, para ser coerente, também deve se comprometer com a pena da culpabilidade. Isto é, não poderá, em nome de qualquer motivo de funcionalidade, negar a necessidade da pena, apesar de afirmar a existência de culpabilidade. Muito bem. Para o retributivismo, tanto é injusto punir o inocente, é dizer, nula pena sine culpa, quanto deixar de punir o culpado, nula culpa sine pena. Ademais, tanto é injusto que a pena ultrapasse a medida da culpabilidade do delinquente, como também que seja fixada aquém disso. Em outras palavras, tanto é injusto punir alguém para além daquilo que merece, quanto puni-lo em menor grau, em menor medida. Nesse exato sentido, um dos máximos expoentes do retributivismo, Kant, classificava como uma autêntica tragédia a absolvição de um culpado ou mesmo a simples redução de sua pena por propósitos mundanos. Como se vê, para tal teoria, ainda que a pena não tenha qualquer utilidade social, ela deve ser categoricamente imposta. Muito bem. A partir da constatação de que, numa perspectiva retributivista, o Estado tem o dever incondicional de dar ao delinquente aquilo que merece,
costuma-se extrair a conclusão de que o retributivismo seria uma teoria, entre aspas, implacável ou mesmo impiedosa, que trataria o delinquente de forma justa, mas, para utilizar uma expressão de Ježek, mais com uma frieza congelante. Nesse ponto, justamente nesse ponto, é corrente a observação de que o retributivismo seria, inclusive, incompatível com alguns tradicionais institutos presentes nos ordenamentos jurídicos dos mais diversos países, a exemplo da prescrição e do indulto. Aliás, no que diz respeito especificamente ao indulto, costuma-se invocar mais uma vez ao filósofo de Königsberg, Kant, né, para quem o ius agratiandi seria o mais obsceno de todos os direitos do soberano, consistindo a impunitas criminis no injusto mais grave que se pode cometer contra um povo. Pois bem, a seguir, pretendo demonstrar que uma variante do retributivismo que leva em consideração a questão da identidade diacrônica da pessoa, é dizer, um retributivismo diacrônico, como gostaríamos de denominá-lo, em oposição ao retributivismo clássico ou ortodoxo, pode sim facilmente superar as objeções de ser essa uma teoria implacável ou mesmo impiedosa. Em outras palavras, quer-se provar que o retributivismo diacrônico, ao contrário do retributivismo clássico, é uma teoria complacente e dinâmica e que se faz, inclusive, perfeitamente compatível com os institutos da prescrição e da graça. Muito bem. Na esfera penal, raramente se formula a seguinte indagação. Quem está falando é o José. Acaso aquela pessoa que no passado realizou... Eu perdi o áudio dele. Eu fui fechar o áudio de alguém que estava aberto e fechei do José Carlos sem querer. Perdão, José. Acho que está fechado, perdão, o teu áudio, José. Se você puder abrir, agradeço. Acho que agora sim. Obrigado. Perfeito, obrigado a vocês. Eu dizia, eu falava a respeito da nossa questão central, da nossa, para utilizar uma expressão em latim, da nossa vexata quaestio, né? Eu dizia que na esfera penal, na esfera jurídico-penal, raramente se formula a seguinte indagação. Acaso aquela pessoa que no passado realizou um fato antijurídico é a mesma que no presente está sendo por ele julgada? Até onde se sabe, nenhuma corte do mundo jamais enfrentou tal questão. Da mesma forma, os juristas, em geral, salvo honrosas exceções, mas os juristas, em geral, preferem ignorá-lo. Despreza-se, assim, justamente o tema da identidade da pessoa ao longo do tempo e, por consequência, a dimensão diacrônica da responsabilidade criminal. Evidentemente, uma espantosa negligência, pois, de acordo com os princípios da responsabilidade penal pessoal e da pessoalidade da pena, só seria possível responsabilizar e punir alguém por fatos próprios, jamais por fatos de terceiros. Como vocês podem perceber, longe de constituir uma excentricidade, a questão da identidade da pessoa surge como ponto de superlativa importância para o direito penal. Pois muito bem.
Embora em nosso contexto, digo no contexto jurídico penal, ainda prevaleça um silêncio quase que absoluto em torno do tema, no plano filosófico, como sabem, já em 1694, portanto vejam, há mais de 3 séculos, na segunda edição, somente na segunda edição de sua obra, o An Essay Concerning Human Understanding, John Locke explicitava a conexão existente entre a identidade diacrônica da pessoa e a responsabilidade moral, sustentando que a primeira constitui o fundamento da segunda. A identidade diacrônica da pessoa seria, assim, conditio sine qua non para a sua responsabilidade moral. E dizia Locke, são palavras de Locke, leio, é nessa identidade pessoal que se fundam o direito e a justiça, da recompensa e da punição. Pois bem, para Locke, o sujeito B, no instante T2, é moralmente responsável pelas ações do sujeito A, no instante T1, se e somente se B é a mesma pessoa que A. Em suma, já em Locke era possível, já se evidenciava, que a responsabilidade pressupõe a identidade da pessoa ao longo do tempo. Uma relíquia filosófica que, entretanto, poderia soar ainda hoje a muitos juristas como algo surpreendente. Pois bem. Mas o que faz de uma pessoa no presente, aquela mesma pessoa do passado? Em outras palavras, qual é o critério de identidade pessoal ao longo do tempo? Aqui é possível mencionar 2 grandes correntes, a saber, o não reducionismo e o reducionismo. Vamos começar pela perspectiva não reducionista. De acordo com a perspectiva não reducionista, uma pessoa é uma entidade que existe de forma separada, distinta de seu cérebro e de seu corpo e de suas experiências. Para os não reducionistas, a identidade pessoal implica um fato adicional profundo, um further fact, né, distinto da continuidade física e psicológica. Segundo, de acordo com a versão mais conhecida dessa corrente, cada um de nós seria uma substância imaterial, uma alma em termos teológicos, ou mesmo uma res cogitans no sentido cartesiano. Vejam que os detratores de tal teoria afirmam que não há nenhuma evidência que possa suportá-la, embora existam muitas capazes de falseá-la. Eu não entrarei aqui nesse mérito. De minha parte, e para os propósitos da presente palestra, entendo que ainda que tal teoria possa ser verdadeira, ela, nada obstante, revela-se absolutamente inadequada para servir como critério forense, vejam, de identidade pessoal no Estado laico. Por isso mesmo, opto aqui por descartá-la. Em termos mais específicos, adotando-se aqui um pragmatismo conceitual, o que se busca é um conceito de pessoa-identidade que se adeque aos interesses de um direito penal secularizado. E, a nosso sentir, a perspectiva não reducionista é inapta para alcançar tal propósito. Somente a perspectiva reducionista é capaz de fazê-lo. Segundo a perspectiva reducionista, uma pessoa consiste num corpo e numa série de pensamentos, experiências e outros eventos físicos e mentais. Entre os mais expressivos representantes da perspectiva reducionista encontram-se John Locke, nos séculos 17 e 18, e mais recentemente o filósofo britânico Derek Parfit, especialmente a partir da publicação, em 1984, de sua obra Reasons and Persons. Vamos começar pela análise do pensamento de Locke. O capítulo 27 do livro 2 de sua obra, An Essay Concerning Human Understanding, apresenta uma das mais influentes teorias filosóficas da história
acerca da identidade diacrônica da pessoa. Locke era claramente partidário de uma abordagem psicológica a respeito do tema. De acordo com Locke, é a autoconsciência retrospectiva, é dizer, a memória, que proporciona o critério de identidade da pessoa ao longo do tempo. São suas as seguintes palavras, são palavras de Locke, leio, dizia Locke, porque a partir do momento em que qualquer ser inteligente pode repetir a ideia de qualquer ação passada com a mesma consciência que tinha dela no início e com a mesma consciência que tem de qualquer ação presente, a partir daquele momento, esse ser é ele mesmo. E mais adiante, um pouco mais adiante, observava Locke, são palavras do próprio Locke, leio. É evidente que ter consciência é o que une na mesma pessoa as experiências e ações mais distantes no tempo, da mesma forma que une a experiência e ações de momentos imediatamente precedentes. De modo que tudo o que tem consciência das ações presentes e passadas, é a mesma pessoa a quem ambas pertencem. Pois muito bem. Em 1736, em sua obra Analogia da Religião, o teólogo e filósofo inglês Joseph Butler aponta, com toda razão, o caráter circular do critério utilizado por Locke. Butler argumenta, com notável perspicácia, que a consciência da identidade pessoal pressupõe a própria identidade pessoal, razão pela qual não pode, evidentemente, constituí-la. Em outros termos, integra o nosso conceito de memória a noção de que podemos recordar somente nossas experiências. A continuidade da memória pressupõe, portanto, a própria identidade pessoal. Em 1785, o filósofo escocês Thomas Reid formula uma série de interessantes objeções ao critério de identidade proposto por Locke. Vejamos aqui as mais significativas. Reid sustenta que o critério de identidade pessoal proposto por Locke pode resultar na seguinte contradição lógica. Um homem pode, ao mesmo tempo, ser e não ser a pessoa que praticou uma determinada ação. Reid oferece o seguinte exemplo para a reflexão. São palavras de Reid, leio, o exemplo é de Reid. Suponhamos, dizia Reid, que um corajoso oficial que fora açoitado quando garoto na escola por roubar um pomar tenha tomado a bandeira do inimigo em sua primeira batalha e mais tarde em sua vida tenha se tornado general. Suponhamos também, o que se deve admitir como possível, que quando ele tomou a bandeira do inimigo, ele estava consciente de ter sido açoitado na escola e que quando se tornou um general, ele estava consciente de ter tomado a bandeira do inimigo, mas perdera completamente a consciência de seu açoitamento. E diz Reid, de todas essas coisas, são palavras de Reid, de todas essas coisas que estamos supondo, segue-se da doutrina de Locke, que aquele que foi açoitado na escola é a mesma pessoa que tomou a bandeira do inimigo. E que aquele que tomou a bandeira do inimigo é a mesma pessoa que foi promovido a general. Do que se segue, se há alguma verdade na lógica, que o general é a mesma pessoa que foi açoitada na escola. Mas a consciência do general não chega a alcançar o momento em que ele foi açoitado quando era criança. Portanto, de acordo com a doutrina de Locke, o general não é a pessoa que foi açoitada. Portanto, o general é e simultaneamente não é a mesma pessoa que foi açoitada na escola. Linhas depois, indaga Reid. Como é possível que a identidade de uma pessoa consista em algo que está em permanente mudança? Nossa consciência, a nossa memória, assim como toda e qualquer operação mental, dizia Reid, são fluidas como as águas de um rio. Segundo Reid, se o critério de identidade pessoal exposto por Locke fosse verdadeiro, as consequências seriam absolutamente insuportáveis.
e diz read, são palavras dele, leio. A consciência e todo tipo de pensamento são transitórios e momentâneos e não têm existência contínua. Portanto, se a identidade pessoal consiste na consciência, certamente se seguiria daí que nenhum homem é a mesma pessoa em dois momentos de sua vida. E como o direito e a justiça da recompensa e da punição têm por base a identidade pessoal, nenhum homem poderia ser responsável por suas ações. Muito bem. Em 1984, em Reasons and Persons, Derek Parfit retoma, como sabem, o reducionismo psicológico lockeano, introduzindo, entretanto, relevantes modificações e precisões que contornam as críticas acima formuladas. Vejamos, em primeiro lugar, a solução que Parfit oferece ao problema da transitividade abordado por Thomas Reid. De acordo com o critério psicológico de identidade pessoal proposto por Parfit, B, no instante T2, é a mesma pessoa que A no instante T1, se e somente se a continuidade psicológica entre ambas. A continuidade psicológica consistiria, de acordo com Parfit, em cadeias parcialmente superpostas de conexidade forte. Por sua vez, a conexidade forte consistiria num número razoável de conexões psicológicas diretas, como intenções, crenças, desejos e semelhança de caráter. Vejam que não é preciso nenhum esforço intelectual para que se perceba como as considerações de Parfit resolvem o problema da transitividade abordado por Thomas Reid, representando, por isso mesmo, um avanço decisivo no aperfeiçoamento do reducionismo psicológico lockeano. Um exemplo deixará claro o progresso obtido. Suponhamos que um adolescente ADO, recorde-se de ter sido a criança CRI. Suponhamos também que o adulto ADU recorde-se de ter sido o adolescente ADO, mas não se recorde de nada a respeito da sua infância. De acordo com o critério da memória proposto por Locke, o adulto seria a mesma pessoa que o adolescente. O adolescente, por sua vez, seria a mesma pessoa que a criança. Entretanto, o adulto não seria a mesma pessoa que a criança, o que, por óbvio, é logicamente impossível. Evidentemente, sempre que A é igual a B e B é igual a C, então A é igual a C. Pois bem, como já se disse, as precisões realizadas por Parfit solucionam a questão. Notem bem, o adulto está conectado com o adolescente. O adolescente está conectado com a criança. O adulto certamente não está conectado com a criança, mas há continuidade entre ambos, pois há cadeias parcialmente superpostas de conexidade forte. Pois bem, as contribuições de Parfit ao aperfeiçoamento do reducionismo psicológico lockeano não param por aí. Com efeito, de fato, Parfit também amplia o critério de preservação da identidade proposto por Locke, como vimos, autoconsciência retrospectiva ou memória, para incluir outras características psicológicas, tais como intenções, crenças e desejos. Pois bem, vejamos agora justamente a relevância dessas considerações para a noção de merecimento de pena. Parfit sustenta que a responsabilidade de uma pessoa B e o quantum de pena que ela merece no instante T2 por uma ação praticada por uma pessoa A no instante T1 depende do grau de conexão existente entre B e A. Diz Parfit, são palavras dele, quando alguém está agora menos intimamente conectado a si mesmo do que no momento de seu crime, ele merece uma pena menor. Se as conexões são muito fracas, ele pode não merecer pena alguma. Esta afirmação parece plausível,
pode ser uma das razões pelas quais contamos com o Instituto da Prescrição, que fixa prazos após os quais não podemos ser punidos por nossos crimes. Muito bem. As considerações de Parfit evidenciam que a perspectiva reducionista psicológica desafia a própria concepção tradicional de merecimento de pena. Aqui é possível notar claramente a diferença entre o retributivismo ortodoxo e o retributivismo diacrônico que aqui sustentamos. Se não, vejamos. O retributivismo ortodoxo, ou clássico, encontra-se intimamente vinculado à tradição cristã e católica da expiação do pecado por meio da pena, para utilizar uma conhecida expressão em latim, punitur quia peccatum est. Penitência serve, portanto, à salvação da alma. Essa teoria parte explícita ou implicitamente de uma perspectiva não reducionista, segundo a qual a identidade de uma pessoa implica um fato adicional profundo, um further fact, como já dissemos, diverso, portanto, da continuidade física ou psicológica. Sob esse ponto de vista, a identidade da pessoa seria algo perene e imutável. Por consequência, para tal teoria, a culpabilidade e o correlato merecimento de pena são insensíveis, absolutamente insensíveis, a eventuais mudanças que possam ocorrer com o delinquente, em termos psicológicos, entre o instante em que cometeu um fato antijurídico e o momento do seu julgamento. O filósofo norte-americano Hugo Beddoe descreve a questão em termos absolutamente precisos, e dizia Hugo Beddoe, leio: o merecimento de pena é um conceito que olha para trás, é um backward-looking concept. O juízo sobre quem merece o quê toma necessariamente por base fatos passados sobre o crime, o delinquente, a vítima e a sociedade. Nenhum deles pode mudar com o tempo, portanto, o merecimento de pena também não pode mudar. Pois bem, por sua vez, por seu turno, o retributivismo diacrônico aqui defendido parte de uma perspectiva reducionista, segundo a qual a identidade de uma pessoa consiste em sua continuidade psicológica. Em outras palavras, B, no instante T2, é a mesma pessoa que A no instante T1, se e somente se a continuidade psicológica entre ambas. Abandona-se assim o paradigma de um eu permanente e estável, passando-se a admitir a possibilidade de um eu mutável, descontínuo e heterogêneo. Sob tal perspectiva, faz todo sentido a pergunta: o sujeito que cometeu um crime no passado é o mesmo que está sendo por ele julgado no presente? A responsabilidade de uma pessoa B e o quantum de pena que ela merece no instante T2 por um fato antijurídico praticado por uma pessoa A no instante T1 dependerá, portanto, do grau de conexidade existente entre B e A. Se o grau de conexidade diminui entre os instantes T1 e T2, então o merecimento de pena também é menor. Se o grau de conexidade tornou-se muito fraco ou mesmo inexistente, então a pessoa não merece pena alguma. Trata-se, portanto, de admitir que a responsabilidade criminal e o merecimento de pena possam ser distribuídos entre as diferentes partes de um eu, isto é, entre um eu presente que se encontra menos conectado a um eu passado que praticou um fato antijurídico. Somente assim, pode-se levar a sério e as últimas consequências os princípios da responsabilidade penal pessoal e da pessoalidade da pena. Muito bem. Se é certo que na esfera da imputação plenamente pessoal, na esfera da culpabilidade, trata-se de atribuir um fato antijurídico a uma determinada pessoa enquanto obra sua, então também é correto
que isso dependerá da constatação da continuidade entre a pessoa que está sendo julgada no presente e aquela que cometeu um fato antijurídico no passado. Sob tal perspectiva, a identidade pessoal figura como condição da imputação plenamente pessoal e, consequentemente, do merecimento de pena. Algumas considerações mais recentes do professor Luiz Greco, eminente catedrático da Universidade de Berlim, talvez possam lançar luzes sobre o tema. Greco, ao refletir sobre o conceito de pena, considera, a meu entender, de forma absolutamente correta, que a sua nota específica não estaria em algo quantitativo, é dizer, em sua maior severidade, mas sim em seu aspecto qualitativo. A pena consiste no mal, numa reação que intervém em direitos personalíssimos. E um direito personalíssimo, evidentemente, somente pode ser suprimido como consequência de um ato também personalíssimo do titular desse direito. Em outras palavras, não se pode privar alguém de um direito personalíssimo por um ato de um terceiro. Aí se encontra justamente o núcleo do princípio da culpabilidade. Ora, se, como parece absolutamente correto, o núcleo do princípio da culpabilidade encontra-se na noção de que um direito personalíssimo somente pode ser suprimido por meio de uma pena, em razão de um ato personalíssimo do titular desse direito, então é de fundamental importância para fins de imputação pessoal, para fins de imputação personalíssima, a constatação de que a pessoa que está sendo julgada no presente é a mesma que praticou um fato antijurídico no passado. Nesse sentido, a imputação plenamente pessoal consiste também num juízo acerca da identidade da pessoa. Muito bem. Já estou assentado que no âmbito da culpabilidade, no âmbito da imputação pessoal, da imputação plenamente pessoal, trata-se de atribuir um fato antijurídico a uma pessoa enquanto obra sua. Vejam que a noção de imputação parte do pressuposto central de que as pessoas são capazes de configurar e moldar a realidade exterior. Tal configuração, que pode consistir inclusive num fato antijurídico, aparece assim como uma espécie, digamos, de assinatura, é dizer, como a manifestação de uma personalidade. Em outros termos, o fato antijurídico surge como expressão da personalidade do delinquente. Por isso mesmo, para a imputação plenamente pessoal, para a culpabilidade, é imprescindível saber se um fato antijurídico praticado no passado continua ou não a ser a expressão da personalidade daquele que está sendo julgado no presente. É possível que aquele fato antijurídico praticado no passado por P1 no instante T1 já não possa ser visto como obra de P2 no instante T2. É possível que já não exista identidade entre P1 e P2 e que, por isso mesmo, tal relação de pertinência com o fato antijurídico já não se verifique no presente. É possível também que exista apenas uma relação de pertinência parcial. A questão não se rege por uma lógica binária. A pertinência, evidentemente, variará de acordo com o grau de continuidade entre P1 no instante T1 e P2 no instante T2. Por sua vez, na linha do reducionismo psicológico que aqui sustentamos, o grau de continuidade dependerá do grau de conexão psicológica entre ambos. Muito bem. Mas quais são as propriedades psicológicas que devem ser levadas em consideração na avaliação do grau de conexão entre P1 no instante T1 e P2 no instante T2? Em termos especificamente penais,
deverão ser levadas em consideração aquelas propriedades psicológicas exteriorizadas no momento da prática do fato antijurídico. Será preciso, portanto, verificar se as propriedades psicológicas exteriorizadas por P1 no instante T1, quer dizer, no momento da prática do fato antijurídico, ainda estão presentes em P2 no instante T2. Evidentemente, as propriedades psicológicas a serem analisadas dependerão da natureza do crime cometido. Entretanto, em termos gerais e a título exemplificativo, é possível mencionar aqui como relevantes as intenções, as crenças, os desejos e o caráter da pessoa. Se, com o decurso do tempo, for possível constatar uma diminuição dessas propriedades psicológicas, então o merecimento de pena será menor. Se uma parte altamente significativa, ou mesmo a totalidade delas, houver desaparecido, então estará excluída a categoria da imputação plenamente pessoal, quer dizer, a categoria da culpabilidade, e, consequentemente, por óbvio, não haverá qualquer merecimento de pena. A seguir, eu gostaria de recordar um experimento mental formulado pelo filósofo norte-americano Michael Moore, com a finalidade justamente de demonstrar como as considerações formuladas podem ser concretamente aplicadas. Considerem um experimento mental formulado pelo filósofo norte-americano Michael Moore, que retrata a toda evidência um cenário de pena naturalis. Cheney, um estuprador, antes da sentença, envolve-se em um acidente de tal gravidade que a sua libido e agressividade são anuladas permanentemente. Suponhamos que, justamente em razão do acidente ocorrido, não há mais qualquer perigo de que Cheney volte a praticar esse tipo de crime. Cheney, ex hipótese, não é mais perigoso e não precisa ser incapacitado ou ressocializado, portanto, ausência de necessidade de prevenção especial. Suponhamos ainda, na linha de Michael Moore, que ao invés de realmente castigá-lo, pudéssemos, digamos, simular uma punição de forma que isso fosse perfeitamente suficiente para fins de prevenção geral. A pergunta que se faz é a seguinte: deve-se ainda assim punir Cheney? Inicialmente, Moore observa que os defensores de teorias preventivas da pena certamente chegariam à conclusão de que Cheney não deve ser punido, pois, com isso, não se alcançaria benefício social algum. Tal solução, entretanto, é considerada por Moore como manifestamente repugnante, o que o leva a concluir, numa espécie de reductio ad absurdum, que a única teoria da pena aceitável é o retributivismo. Para Moore, a única resposta que poderia ser dada por alguém que realmente se importa com os demais e com a moralidade que nos une é: Cheney deve ser punido. Pois bem, a primeira reflexão a fazer é a seguinte: a pessoa que está sendo julgada no presente é a mesma que cometeu o delito de estupro no passado? Em outros termos, Cheney 2 em T2 está psicologicamente conectado a Cheney 1 em T1? Vejam que a questão é de fundamental importância, já que, como evidenciado, a imputação pessoal, ou a imputação plenamente pessoal, pressupõe a continuidade da pessoa ao longo do tempo. A nosso ver, Cheney 2 em T2 não está psicologicamente conectado a Cheney 1 em T1. Isso porque, justamente em razão do acidente
ocorrido a libido e a agressividade presentes em Cheney 1 em T1 já não estão presentes em Cheney 2 em T2. Em resumo, em suma, Cheney 2 em T2 não é a mesma pessoa que Cheney 1 em T1, razão pela qual não merece ser punido. Vejam que tal conclusão não deveria causar espanto, de fato, quando se parte da suposição, como faz o próprio Moore, de que não há, no caso relatado, qualquer necessidade de prevenção especial, já se está admitindo, ainda que implicitamente, que Cheney 2 em T2 não é a mesma pessoa que Cheney 1 em T1. Afinal de contas, se houvesse continuidade entre ambos, haveria necessidade de prevenção especial. Vejam que o descuido de Moore quanto à questão da identidade diacrônica da pessoa o impede justamente de perceber que Cheney 2 em T2 não está psicologicamente conectado a Cheney 1 em T1 e que, portanto, não seria aceitável puni-lo. Ao contrário do que afirma o filósofo norte-americano, concluir pela impunidade de Cheney não é sinal de indiferença ou mesmo desprezo pela vítima do delito, mas sim de respeito irrestrito ao princípio da responsabilidade penal pessoal e da pessoalidade da pena, que, como sabem, são consectários lógicos do princípio da culpabilidade lato sensu. Ademais, em termos absolutamente rigorosos, notem que a senhora que sofreu o estupro é vítima de Cheney 1 em T1 e não de Cheney 2 em T2. Em suma, ao contrário do que sustenta Michael Moore, tem-se aqui a convicção de que um retributivista que leve a sério a questão da identidade diacrônica da pessoa e os princípios da responsabilidade penal pessoal e da pessoalidade da pena, deveria chegar à conclusão de que Cheney 2 em T2 não merece pena alguma por já não ser Cheney 1 em T1, é dizer, o autor do delito de estupro. Vejamos agora a relação entre o retributivismo diacrônico e o Instituto da Graça. Se em tempos remotos a graça era vista como simples expressão da piedade do soberano, como uma indulgentia principis, mais recentemente buscou-se atribuir a tal instituto a relevante função de contenção de certos excessos na aplicação do direito e, consequentemente, de realização da justiça no caso concreto. Tal visão, embora correta, certamente carece de maior precisão. Aqui sustentaremos a tese de que a graça pode ser explicada recorrendo-se justamente à teoria da identidade pessoal. De fato, a graça consiste no reconhecimento de que o condenado sofrera uma transformação de tal magnitude que já não é mais o mesmo e, portanto, já não merece suportar uma punição ou não merece suportar os efeitos contínuos de uma punição por um crime cometido por aquela outra pessoa do passado. Essa é uma exigência do próprio princípio da pessoalidade da pena. É o que se passa a demonstrar, não sem antes revelar a extrema fragilidade dos argumentos utilizados por algumas das teorias da pena na justificação do Instituto da Graça. Vamos começar pelo retributivismo clássico ou ortodoxo. Tal teoria mostra-se flagrantemente incompatível com o Instituto da Graça, por considerar que os parâmetros elencados para o aferimento da pena merecida, quais sejam o injusto e a culpabilidade, encontram-se fixados no momento da prática do delito, não sendo suscetíveis a qualquer alteração posterior. É bem verdade, vejam que interessante, é bem verdade que um dos mais ilustres representantes do retributivismo, Kant,
embora repudiasse a graça, no caso de Kant, Kant falava no indulto, né? Embora Kant repudiasse a graça, ele acabava por admiti-la em situações excepcionais próximas ao estado de necessidade, como na hipótese em que a execução de um número elevado de condenados pudesse implicar a própria dissolução do Estado e, assim, o retorno às condições de natureza. De qualquer forma, deve-se observar que a exceção admitida por Kant emerge como uma espécie de corpo estranho em sua teoria da pena, justamente por se fundar em surpreendentes razões utilitárias e não deontológicas, como era se esperar. Tal exceção parece inconciliável com toda a filosofia da pena de Kant, aliás, como resta claro quando recordamos o famoso exemplo da ilha por ele formulado. Com efeito, se, de acordo com Kant, o último assassino que se encontrasse preso numa ilha deveria ser executado, mesmo que o povo que nela habitasse resolvesse se dispersar pelo mundo, por que o filósofo de Königsberg acaba por admitir a graça, o indulto, na hipótese em que a execução de um número elevado de condenados pudesse implicar a dissolução do Estado? Por quê? Ora, se a pena é um imperativo categórico, como sustenta o próprio Kant, ela deveria ser imposta mesmo que isso pudesse ameaçar a própria existência do Estado. Para utilizar uma famosa expressão em latim, fiat justitia et pereat mundus. Vejam que melhor sorte não tem a teoria da prevenção geral negativa. De fato, se a ameaça da pena serve para dissuadir psicologicamente potenciais delinquentes e a sua imposição se presta a confirmar a seriedade da ameaça, então é evidente que o Instituto da Graça, ao extinguir a punibilidade, teria um efeito contraproducente em termos de eficácia preventiva. Em outras palavras, a graça seria uma demonstração de que os delitos podem ser perdoados e, portanto, que a pena não é uma consequência necessária e inexorável, o que acarretaria grave comprometimento da eficácia preventiva do sistema. Não por acaso, Beccaria, reconhecidamente um dos mais expressivos representantes da teoria da prevenção geral negativa, opunha-se vigorosamente a tal instituto. Da mesma forma, a teoria da prevenção geral positiva, não é capaz de se harmonizar com a graça. De fato, se a pena serve para reforçar a confiança da comunidade na firmeza e inviolabilidade do ordenamento jurídico, então é óbvio que o Instituto da Graça mostra-se incompatível com tal finalidade por gerar um efeito diametralmente oposto. O indulto demonstraria justamente a debilidade do ordenamento jurídico, ao ser possível infringi-lo sem maiores consequências. Aos olhos da população, que se pauta pelo senso comum, a concessão da graça representaria uma espécie de, entre aspas, licença para violar a lei. A teoria da prevenção especial positiva, por sua vez, mostra-se, sim, compatível com o Instituto da Graça, pelo menos em algumas hipóteses. Com efeito, se a execução da pena busca a reintegração social do delinquente, então parece perfeitamente lógico que ele seja agraciado se tal finalidade já tiver sido alcançada antes do seu cumprimento integral. Aliás, sob tal ótica, uma vez ressocializado, seria até mesmo contraproducente que o condenado continuasse a sofrer os efeitos de uma pena desnecessária. Ademais, desde a perspectiva da prevenção especial positiva, o Instituto da Graça serviria como uma espécie de estímulo para que o delinquente alcançasse a sua ressocialização. Pois bem. A seguir,
quero demonstrar que tais considerações podem ser reconduzidas a razões atinentes ao merecimento de pena. Isso justamente com o propósito de revelar que o retributivismo diacrônico aqui defendido faz-se perfeitamente compatível com o Instituto da Graça. Na hipótese do sujeito que se ressocializou antes do cumprimento integral da pena, pode-se afirmar que a ausência de necessidade de prevenção especial positiva é apenas um reflexo da ausência de identidade entre aquela pessoa que foi condenada e a pessoa que no presente está cumprindo pena. Como não há, repita-se, continuidade entre ambas, é evidente que a pessoa do presente não pode ou não merece ser punida por fato de outrem. A filósofa norte-americana Kathleen Dean Moore aborda a questão em seus precisos termos, diz Kathleen Dean Moore, leio, são palavras dela. Talvez seja possível justificar o tipo de perdão presidencial concedido com mais frequência nos últimos 30 anos, perdões concedidos a infratores que, ao cumprir suas penas, mudaram de vida e se tornaram, com efeito, novas pessoas. Craig Martin, no passado um assaltante, hoje um escoteiro, argumentou que o presidente Reagan concedeu o perdão a uma pessoa totalmente diferente da que existia há um quarto de século. De fato, disse Craig Martin, eu ainda tenho o mesmo corpo, mas tenho uma mente totalmente diferente. E prossegue Kathleen Dean Moore, diz Moore, são palavras dela, leio. Na medida em que essa transformação é real, é apropriado para um presidente impedir que uma pessoa transformada tenha que suportar os efeitos contínuos de uma punição por um crime cometido por aquela outra pessoa do passado que deixou de existir. Vejam que também é frequente o recurso à graça, ao Instituto da Graça, naquelas hipóteses em que o condenado padece de uma gravíssima enfermidade, imagine-se, por exemplo, um indivíduo portador de Alzheimer e que se encontra no estado avançado da doença, ou de um indivíduo que já tem alcançado uma condição de senilidade. Fala-se assim, costuma-se falar assim, numa graça humanitária que teria por fundamento o princípio da dignidade da pessoa humana. Embora o recurso a tal princípio pareça correto, talvez existam pontos de vista complementares. Segundo entendo, também aqui teríamos uma questão de ausência de continuidade da pessoa ao longo do tempo. Com efeito, está-se diante de casos de progressiva degeneração psíquica e, portanto, de inexistência de identidade pessoal. Em outras palavras, já não há, ou em pouquíssimo tempo já não haverá, identidade entre a pessoa que se encontra gravemente doente, ou mesmo em condição de senilidade, e aquela que no passado foi condenada a cumprir pena. O princípio da pessoalidade da pena proíbe que alguém seja punido, ou mesmo continue a ser punido, por fato de um terceiro. Vamos falar um pouco agora sobre a relação entre o retributivismo diacrônico e a prescrição. Disse com razão, costuma-se dizer com toda razão, que o retributivismo clássico ou ortodoxo mostra-se incompatível com o instituto da prescrição. De fato, tal teoria parte da consideração de que os parâmetros para o aferimento da pena merecida, o injusto e a culpabilidade, encontram-se fixados de forma imutável no momento da prática do delito, é dizer, no passado, razão pela qual o decurso do tempo não teria qualquer efeito sobre eles. Sob tal ótica, pode-se dizer que, uma vez culpado, sempre merecedor de pena. Por isso mesmo, costuma-se sustentar que o instituto da prescrição somente poderia ser explicado por razões pragmáticas, mais exatamente pelo desaparecimento das necessidades de prevenção geral e ou especial
operado pelo transcurso do tempo. Em primeiro lugar, eu gostaria aqui de demonstrar que nem a teoria da prevenção geral negativa, nem a teoria da prevenção geral positiva são capazes de justificar adequadamente o instituto da prescrição. Ademais, eu gostaria de sustentar que, embora a teoria da prevenção especial positiva seja compatível com o instituto da prescrição, o fato é que os argumentos por ela utilizados na justificação de tal instituto podem, sim, ser reconduzidos a razões pertinentes ao merecimento de pena. Se não, vejamos. Comecemos pela teoria da prevenção geral negativa. De acordo com alguns dos seus defensores, depois de um determinado lapso temporal, a capacidade intimidatória da pena diminuiria de modo a torná-la desnecessária, o que justificaria a existência do instituto da prescrição. Muito bem. É certo que o transcurso do tempo faz diminuir o efeito intimidatório da pena, mas isso não significa de forma alguma que ele seja completamente anulado. Uma pena tardia pode sim ter alguma eficácia. Portanto, sob tal perspectiva, para potenciais delinquentes, sempre seria mais intimidatório que os crimes nunca prescrevessem do que admitir a sua impunidade depois de um determinado lapso temporal. Como observa certeiramente o catedrático da Universidade Pompeu Fabra, na Espanha, o professor Ramon Ragués Ibáñez, diz, Ragués Ibáñez são palavras dele, leio, da conveniência de que as penas devam ser aplicadas o mais rápido possível, não decorre que penas tardias sejam disfuncionais do ponto de vista da intimidação. Pelo contrário, para um potencial delinquente, sempre será mais dissuasivo saber que sua responsabilidade nunca desaparecerá do que criar nele a expectativa de que, com o tempo, essa responsabilidade possa cessar. Em suma, rigorosamente e dentro da lógica da prevenção geral negativa, os delitos nunca deveriam prescrever. Aliás, não é por acaso que um dos mais ilustres representantes da teoria da prevenção geral negativa, Feuerbach, rechaçava justamente o instituto da prescrição. Vejamos agora os argumentos trazidos pelos partidários da teoria da prevenção geral positiva para a justificação do instituto da prescrição. Klaus Roxin, por exemplo, assinala o seguinte, são palavras do próprio Roxin, diz Roxin, leio, de fato, ocorre que nos casos de prescrição, a paz jurídica já terá sido restabelecida com o passar do tempo, porque a grama cresceu cobrindo o assunto. Pois bem, essa linha de argumentação, entretanto, não me parece convincente. De fato, por maior que seja o tempo decorrido, a impunidade de um delinquente sempre gera alguma sensação de intranquilidade social, por menor que seja. Por isso, mesmo uma pena tardia poderia ser capaz de reforçar a confiança da comunidade na firmeza e inviolabilidade do ordenamento jurídico. Pois bem, parece possível justificar o instituto da prescrição recorrendo-se ao desaparecimento da necessidade de prevenção especial positiva. De fato, se, depois de um certo lapso temporal, o sujeito não voltou a cometer qualquer crime, pode-se afirmar que já não há necessidade de ressocialização, o que, evidentemente, tornaria a pena desnecessária. Em outras palavras, mesmo sem intervenção do Estado, o sujeito logrou a sua reinserção social. Impor uma pena nessas hipóteses poderia até mesmo ser contraproducente, causando efeitos dessocializadores. Pois bem,
Embora o Instituto da Prescrição possa ser explicado recorrendo-se à noção de ausência de necessidade de reintegração social, quero aqui demonstrar que tais questões podem ser perfeitamente reconduzidas a razões pertinentes ao merecimento de pena. Uma afirmação de Schultz talvez possa esclarecer o que se quer aqui expressar. Escreve Schultz a respeito da prescrição, são palavras dele, leio, de Schultz. Depois de um certo lapso temporal, a pessoa que está diante do tribunal não é mais a mesma que cometeu o delito. Ora, há uma questão que precede o desaparecimento da necessidade de prevenção especial pelo transcurso do tempo, qual seja a ausência, ou pelo menos a extrema debilidade do grau de conexão entre aquela pessoa que cometeu o delito no passado e aquela que está sendo julgada no presente. Depois de um certo lapso temporal, a pessoa que está sendo julgada já não é a mesma que cometeu o crime, razão pela qual não merece pena alguma. Portanto, o Instituto da Prescrição expressa, segundo entendo, o reconhecimento do próprio ordenamento jurídico de que as pessoas mudam ao longo dos anos, podendo inclusive assumir novas identidades. Vejam que o recurso à teoria da identidade pessoal ainda é capaz de explicar por que em determinados ordenamentos jurídicos, como é o caso do ordenamento jurídico brasileiro e do ordenamento jurídico peruano, por que nesses ordenamentos jurídicos, o prazo prescricional é reduzido pela metade naqueles casos em que a pessoa que cometeu um fato jurídico era, à época, muito jovem ou já de idade avançada. Algo que certamente não pode ser compreendido apelando-se aos fins de prevenção geral e ou de prevenção especial. Vejam, por exemplo, o artigo 115 do Código Penal Brasileiro, que dispõe: são reduzidos pela metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos ou, na data da sentença, maior de 70 anos. Na hipótese do menor de 21 anos, tem-se aí uma situação de desenvolvimento psicológico insuficiente. Já na hipótese do maior de 70 anos, tem-se uma situação de progressiva degeneração psíquica. Em ambos os casos, a identidade da pessoa mudará de forma mais rápida. Nessas hipóteses, há uma grande chance de que, num curto lapso temporal, a pessoa que cometeu um fato antijurídico transforme-se radicalmente, assumindo justamente uma nova identidade. De fato, quem de nós já não conheceu um jovem boêmio irresponsável se tornaria em poucos anos, um pai de família exemplar? Por isso mesmo, nas hipóteses acima mencionadas, a demora do sistema penal poderia significar que a pessoa que está sendo punida não é mais a mesma que cometeu o fato antijurídico. Nesses casos, ou se pune rapidamente, ou se acaba por violar os princípios da responsabilidade penal pessoal e da pessoalidade da pena. Pois bem, algumas questões ainda precisam ser respondidas. Acaso o retributivismo diacrônico é capaz de explicar por que os delitos mais graves possuem prazos prescricionais maiores do que os delitos menos graves? E mais, como explicar a existência de delitos imprescritíveis? Inicialmente, observe-se que delitos graves, geralmente, refletem uma personalidade antissocial de raízes profundas. Uma personalidade desse tipo, evidentemente, leva mais tempo para sofrer mudanças, razão pela qual os prazos prescricionais são mais longos. No que diz respeito aos crimes imprescritíveis, eles parecem refletir personalidades praticamente imutáveis. Conclusão, em resumo,
Uma variante do retributivismo que leva em consideração a questão da identidade da pessoa ao longo do tempo é capaz, segundo entendo, de superar as objeções historicamente levantadas no sentido de ser essa uma teoria impiedosa e de uma frieza congelante. Como tentamos demonstrar, o retributivismo diacrônico é uma teoria, entre aspas, complacente e dinâmica que se mostra perfeitamente compatível com os institutos da graça e da prescrição, justificando-os, inclusive, de forma mais adequada do que outras teorias da pena. A nosso sentir, esse é um modelo que exibe aquela majestade desligada de toda finalidade de que falava Reinhard Maurer. Agradeço imensamente a atenção e a paciência e a oportunidade de expor esse tema que em breve publicarei um texto na Alemanha justamente a respeito dessa questão. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, professor José Carlos, pela excelente exposição, agradeço. Nós passamos para questões dos presentes. E se alguém gostaria, pode fazer uso da palavra, pode abrir seu microfone, se quiser fazer escrito também, como ficar mais adequado. Bom, eu tenho uma questão inicial aqui bem provocativa, pensando um pouco nos textos aí do Parfit, que lá nos anos 70 já discute um pouco a questão da identidade pessoal, e parece que esse, do ponto de vista filosófico, foi um tema, enfim, muito latente, porque nessa mesma época, nos anos 70, acho que o texto do Parfit é de 71, nos anos 70 a gente tem o John Eccles, tem o Popper, tem o materialismo eliminativista discutindo novamente a noção de um eu gerenciador. Mais recentemente a gente tem essa tendência das teorias da mente incorporada, especialmente o conceito de mente estendida, que também tem rediscutido a noção de self, a noção de identidade pessoal. Então parece que de algum modo fazem pelo menos 50 anos que o conceito de identidade tem se tornado um problema, assim, um problema filosófico em geral que abraça várias áreas, né? E pensando um pouco no exemplo do Parfit, apenas para retratar, se nós pegarmos um cérebro e dividirmos ao meio e transplantarmos isso para duas pessoas, a questão toda é se a identidade desse cérebro dividido passaria para as duas pessoas, se as duas pessoas morreriam. Enfim, parece que há um retrato muito grande do que a gente fala quando, de fato, fala a respeito da identidade pessoal e, consequentemente, das possíveis consequências, porque a noção, por exemplo, de responsabilidade fica ainda mais latente, como foi através da tua exposição, de que se no estágio, no tempo T1, um sujeito comete um ato X e no tempo T2, essa mesma condição psicológica não é a mesma, quer dizer, em que medida a própria aplicação da pena deveria estar muito mais próxima do instante T1 do que efetivamente no instante T2. E consequentemente, aí é um problema que esse lapso temporal poderia ser mais benéfico, sempre mais benéfico, porque de algum modo o delinquente, o réu, enfim, a pessoa que comete o ato, não teria mais as mesmas capacidades, assim, cognitivas que teve quando executou aquilo, mas ao mesmo tempo isso incorreria no problema que é a aplicação de uma pena sempre injusta, porque a gente está sempre longe do instante em que a coisa foi executada ou foi realizada. A minha questão seria o seguinte: se nesse instante T1 nós tivéssemos dois sujeitos e esses dois sujeitos cometem ações absolutamente similares, né? Por exemplo, aí um crime de natureza econômica, enfim, alguma coisa nessa questão, em que medida se justificaria a própria aplicação do tipo de pena aplicada? Quer dizer, a gente poderia avaliar isso pela ausência de uma identidade que perdura no tempo, que pode ser um problema,
Mas, por outro lado, se a própria legalidade da pena seria um critério suficiente, porque me parece que a gente incorreria num outro dilema, que é o dilema para saber se realmente a natureza da pena seria equivalente à consciência que o sujeito teve no instante T1. Então, não sei como é que você avaliaria esse tipo de questão. Será que realmente seria um dilema que inclui a possibilidade de um problema de caráter eminentemente de uma continuidade de um eu psicológico que perdura no tempo? Ou será que realmente a gente deveria retomar a própria discussão, caindo por um outro aspecto, da efetividade e da normatividade daquilo que se aplica a sujeitos absolutamente, diz assim, distintos, que cometem atos iguais e que em situações temporais não vão ter a mesma, entre aspas, consciência da ação que é praticada. Porque me parece que esse dilema é um dilema assim que destrói muita coisa, não só sob o ponto de vista penal, mas desconstrói a própria noção de que determinadas situações jurídicas, sociais, enfim, de análise tanto da pena quanto da noção de pessoa, que é um conceito, enfim, eminentemente filosófico, para retomar o próprio Kant, quer dizer, o que a gente acaba aceitando como um conceito clássico ou não e possivelmente quais seriam as consequências disso, né? Perfeito. Muitíssimo obrigado pelas belíssimas reflexões. E em relação ao fundamento, você citou vários autores, autores interessantíssimos, e em relação ao fundamento neurocientífico, se haveria alguma base da neurociência, né, em relação a essa concepção de um eu que não é uma substância, né, mas sim, uma série de conexões psicológicas. Há um interessantíssimo trabalho de um neurofilósofo, por quem tenho grande admiração, que é o Thomas Metzinger, né? O Thomas Metzinger escreveu 2 livros interessantíssimos. O primeiro é Being No One, cujo título já é bastante expressivo, né? E o segundo seria o The Ego Tunnel, né? E o Metzinger, né, sustenta justamente isso. Diz, olha, de acordo com as minhas pesquisas, de acordo com as minhas reflexões neurofilosóficas, né, não existiria um eu como substância, mas sim o eu seria sempre um ongoing process, quer dizer, um processo contínuo de atualização e uma série de conexões psíquicas, conexões psicológicas. Em certo sentido, há um paralelismo entre essas considerações neurocientíficas e as considerações e essa concepção reducionista de pessoa. Alguns numa exposição que fiz na Colômbia, né, alguns professores me perguntaram justamente o que você me perguntava. Não seria isso uma espécie de, digamos, direito penal do autor? Né? Quer dizer, imagine 2 sujeitos, né, no instante T1, e aí o primeiro sofre uma mudança de caráter psicológico e o segundo não. Mas eu dizia ao professor, a esse professor, o seguinte: veja, na verdade se trata de um direito penal do autor, mas um direito penal do autor não naquele sentido clássico. Por quê? Porque o que eu tento desenvolver, da mesma forma que a teoria da imputação objetiva no âmbito penal se mostrou como uma teoria da não imputação, ou seja, uma teoria da restrição à imputação no âmbito do tipo objetivo, também o que eu tento desenvolver é uma teoria da não imputação pessoal, ou seja, uma teoria que restringe o âmbito de imputação pessoal, ou seja, e que em alguns momentos é preciso pensar que o princípio da responsabilidade pessoal e da pessoalidade da pena são decisivos, ou seja, eu não posso punir uma pessoa se uma determinada pessoa sofreu uma transformação de tal magnitude que já não é possível dizer que ela é, ou que já não há continuidade entre ela e aquela pessoa do passado, pelos princípios da responsabilidade penal pessoal e da pessoalidade da pena, que constituem
justamente o núcleo do princípio da culpabilidade lato sensu, eu não posso imputar este fato, o fato antijurídico, a essa pessoa como obra sua, já que é isso que a teoria da imputação, né, tenta, desde Kant, na verdade, né, desde Kant, evidentemente com outro conceito de pessoa, como você observou, mas a ideia seria no sentido de levar às últimas consequências os princípios da responsabilidade pessoal e da pessoalidade da pena. A noção seria mais ou menos essa. É certo que seria difícil explicar, né, por que, né, dois sujeitos que cometeram o mesmo fato antijurídico, né, um sofreu uma determinada transformação e o outro não, porque essas pessoas merecem penas distintas. Mas eu acho que isso fica muito claro quando levamos às últimas consequências os princípios da responsabilidade penal pessoal e da pessoalidade da pena. Ou seja, o sujeito que sofreu uma transformação de determinada magnitude, digamos assim, evidentemente ele não pode responder por um fato que já não é mais seu, já não está no seu âmbito, ou seja, o sujeito não possui determinadas conexões psicológicas que possuía no momento do fato antijurídico, portanto, esse fato antijurídico não pode mais ser entendido como obra sua. Portanto, não haveria imputação plenamente pessoal, não haveria culpabilidade. Ele estaria respondendo por um fato praticado por um terceiro. É claro que, como você assinalou muito bem, isso tem inúmeras consequências, como o próprio Parfit adiantou, né, e assinalou, principalmente, você recordou os escritos de Parfit da década de 70, 71, né, e acho, salvo engano, 73 também, são artigos de Parfit, mas ele acaba ressaltando também isso em Reasons and Persons, em 1984, né, onde ele diz o seguinte: olha, inclusive, sob tal perspectiva, nós deveríamos pensar, por exemplo, a questão do paternalismo, né? A questão do paternalismo também, evidentemente eu não poderia entrar aqui nessas questões, mas veja que essa concepção reducionista, ela tem consequências e consequências consideráveis no âmbito, principalmente no âmbito da teoria do delito. Podemos também pensar no direito civil, não é? O conceito de propriedade, por exemplo, né? Se o sujeito muda, um determinado bem continua ou não a ser, né, da sua propriedade. Por exemplo, direito subjetivo, será que existe de fato um direito subjetivo? E qual seria o conceito? Portanto, há vários conceitos que poderiam sofrer alterações se adotássemos tal perspectiva. Eu tenho trabalhado, como eu disse, essa palestra sairá em breve numa revista alemã, mas eu tenho também tentado demonstrar que há outras consequências também, como no âmbito da Actio Liberi Causa e, enfim, e outros temas também. Espero ter respondido a... Não, excelente, obrigado. Não, realmente me parece que, do ponto de vista das implicações dessas questões, quer dizer, tem um universo muito grande de questões, e o quanto dessas questões que você expõe, elas também repercutem na própria questão, quer dizer, da psicologia, da filosofia, e o próprio redimensionamento que você tem da ausência de uma identidade que foi aceita pelo menos até nos anos 70, né? Quer dizer, quando a gente dilui isso em outras perspectivas, quer dizer, o que sobra para ciências que sempre foram cunhadas em cima desses modelos clássicos, né? Exatamente. Perfeito. Bom, perfeito. Acho que o professor Bortolo. Olá, professor. Obrigado por sua exposição, bastante provocativa. A minha pergunta é a seguinte: o raciocínio pode ser desenvolvido da mesma forma, por exemplo, uma pessoa transgênero, ou seja, ela comete um crime quando tem uma identidade, muda, faz uma mudança. Como é que fica essa questão? Como é que esse raciocínio se desenvolve numa pessoa transgênero, por exemplo? Perfeito, muito obrigado, professor Bortolo, pela indagação. Aí nós precisaríamos pensar o seguinte:
talvez sim, talvez acho que seria perfeitamente aplicável, não é, a esse tipo de situação. E acho que qualquer situação que envolva uma mudança de conexão psíquica ou psicológica, essa regra seria aplicável. Nós precisaríamos ver somente nesse caso alguns detalhes. Por exemplo, vamos imaginar a pessoa, eu não sei se você faz referência ao seguinte: a pessoa que cometeu o fato antijurídico, ela já havia assumido essa personalidade ou ela adquire essa personalidade depois? Depois. Isso, bem, o áudio não. Eu não escuto o áudio está fechado. O teu áudio, Bortolo, precisa abrir, por gentileza. Desculpe, ela seria depois, né? Porque ela tem, a princípio, uma condição, né? Tem uma anatomia, uma questão biológica anatômica, uma questão psicológica, uma questão, enfim, afetiva, né? Perfeito. E depois ela comete um crime, por exemplo, comete um delito agora, nessa situação. E depois, com a mudança, toda uma mudança biológica, uma mudança psíquica, ela assume uma outra personalidade, por exemplo. Perfeito. Como é que nós sairíamos dessa? O raciocínio valeria? O seu raciocínio valeria também nesse caso? Perfeito. Eu acho que também depende do tipo, da natureza do delito cometido. Porque, evidentemente, há delitos que não teriam qualquer relação com essa mudança de personalidade. Vejam que no caso daquele experimento mental, né, que eu mencionei, do justo filósofo norte-americano Michael Moore, né, de Channing, né, que Channing é um estuprador, ele sofre um acidente, perde a libido e a agressividade. Evidentemente, quando ele perde a libido e a agressividade, não há um estuprador, mas sem libido e agressividade. Por isso mesmo, pode-se dizer que houve, quer dizer, que aquelas características psicológicas manifestadas no fato antijurídico já não estariam presentes no momento do seu julgamento. Agora, nessa questão aí, dependeria muito do tipo, da natureza do delito, né, e da mudança realmente sofrida. Né? Em princípio, nos delitos clássicos, né, essa mudança não teria qualquer implicação significativa, porque um homicídio, por exemplo, qual seria a implicação, por exemplo, de o sujeito mudar de personalidade? Seria muito difícil, né, pensar que essa mudança de personalidade poderia ter alguma implicação em termos de pena. Né? Mas, em princípio, sim, seria preciso analisar, não é? Repito, a natureza do delito cometido e a mudança sofrida. Mas é bem interessante essa questão. Eu não tinha pensado nisso. Muito obrigado. Obrigado, professor. Fica aberto o espaço, caso alguém mais tenha... Tem uma pergunta do Rodrigo no chat, professor José Carlos, que é o seguinte: qual o critério para julgar se uma determinada identidade ou aspectos psicológicos essenciais ligados a ela em T1 está desligada ou ainda subsiste em T2? Fundamentalmente, claro, desejos, crenças, mas fundamentalmente o caráter. Né? Aí vocês me perguntam, sim, mas exatamente o quê? Bem, eu não arriscaria dizer, acho que esse é um tema muito mais para os psicólogos do que qualquer outra coisa. Acho que o que os penalistas podem, né, definir é que a imputação plenamente pessoal, né, ou a culpabilidade, exige a identidade da pessoa, ou pelo menos a continuidade da pessoa ao longo do tempo. Né? Esse é um pressuposto irrenunciável. Né? Como, de fato, quais são os critérios mais concretos para se avaliar se houve ou não uma mudança do ponto de vista psicológico? Eu acho que essas questões devem ser respondidas por psicólogos. Enfim, eu acho que como os penalistas se arriscariam muito, embora os penalistas gostem, né, de se meter, porque vejam que eu mesmo estou falando aqui para
um filósofo e me metendo em questões filosóficas, então isso é sempre arriscado, é muito arriscado. Mas acho que fundamentalmente, repito, os desejos, as crenças e o caráter da pessoa. Vejam que esse é um direito penal do autor, de fato, mas um direito penal do autor benéfico, ou seja, sempre no sentido de restringir a imputação plenamente pessoal. Também uma observação da Andressa, não sei se é uma observação ou pergunta, que é, primeiro, quero dizer que a palestra foi excelente, e segundo, dizer que a palestra me fez lembrar do termo destemporalização, do François Rost. Porque o direito atribui o tempo para o sujeito no momento em que a identidade pessoal já não é mais, desta forma, tornando um passado que não passa. Obrigado, professor. Muito bom, excelente. Eu não conhecia muito bom, muito obrigado. Eu não conhecia essa passagem do Rost. Mas excelente, exatamente. Essa expressão, um passado que não passa, é absolutamente excepcional. Excelente. Professor José Carlos, queria lhe parabenizar pela palestra, agradecer e também lembrar que, enquanto o senhor falava, né, evidentemente eu sou tocado pelo meu tema de pesquisa, que é o estudo do estrangeiro, do Albert Camus, e que, na verdade, passa por um processo interessante, né? De alguma maneira, ele dialoga com isso que o senhor falou ao refletir sobre o crime que efetivamente ele cometeu, né? Mas ele se pergunta efetivamente se ele tem a culpa por ter cometido esse crime e segue todos os trâmites efetivos, né, do processo penal, enfim, e depois, é claro, essa questão que está em xeque, né, do que é efetivamente a identidade do sujeito. Fiquei pensando a respeito do livro e necessariamente nesse enorme desafio que a pesquisa que o senhor conduz enfrenta do ponto de vista empírico, né? Desculpe, a conexão, eu peço desculpa, a conexão falhou, eu não ouvi. Eu vi só o início a respeito da sua pesquisa, mas não ouvi, peço desculpa, a conexão caiu. Imagina, eu apenas estava pensando o quão enriquecedor o quão desafiador é esse campo de pesquisa que o senhor lidera, porque fiquei aqui a pensar dos enormes desafios do ponto de vista prático e ético, né, que são apresentados nesse livro do Albert Camus, né? Até mesmo, ou fundamentalmente, a própria diálogo consigo, né? Um diálogo solipsista ali que o protagonista faz, se perguntando se de fato ele é culpado ou não, né? Exato, perfeito. De fato, há quem diga, né? Eu me lembrei da questão temporal. Há quem faça análise desse livro dizendo que, bom, a descrição do livro pode ter durado 1 ano, pode ter durado 2 anos, né? Exato. Isso me chamou a atenção. Muito bom, excelente reflexão. Veja também, né, puxando aí o belo link aí que você abriu, veja que eu evidentemente, eu adoto uma concepção reducionista, né, mas uma concepção psicológica. Veja que seria possível também adotar uma concepção discursiva, como alguns autores fazem, de identidade pessoal, ou narrativa, né? Ou seja, identidade pessoal como narrativa, enfim. Então, evidentemente, é um campo que eu venho estudando há algum tempo e que tem várias interconexões, né? Inclusive, eu descobri essa questão de uma base neurocientífica, eu descobri isso há pouco, né, num grupo. Nós temos um grupo na Espanha, né, liderado pelo professor Demétrio Crespo, né, mas que conta com vários penalistas e filósofos, né, alguns alemães, americanos, latino-americanos, evidentemente. E eu sempre tive curiosidade de saber se realmente essas considerações tinham alguma base neurocientífica ou não. E acabei encontrando nesse autor. Então, veja que esse tema, ele também toca também alguns aspectos da neurociência e algumas pesquisas recentes de
filósofos da envergadura do professor Thomas Metzger. Então, eu acho que esse é um tema que está apenas começando. Poucos penalistas se dedicaram, e poucos filósofos se dedicaram ao tema. Eu tenho notícia de que um professor japonês, né, se dedicou a esse tema. Professor japonês, na verdade, antes dele, né, o mestre desse professor japonês, que se chama Hirokatsu Kawaguchi, né, toca em alguns aspectos, né, não nesse sentido da pena, mas de outros aspectos referentes à bioética, ao consentimento, etc., etc. Né? Então, o professor Silas Sanches escreveu também algo a respeito, mas é um tema, de fato, que quer dizer, nós estamos no início, aí, talvez, de pesquisas mais significativas a respeito do tema. O que eu posso lhe dizer é que cada vez que eu estudo esse tema, eu encontro novas conexões, e, enfim. E você certamente trouxe mais uma interessantíssima conexão. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Mais alguém gostaria de fazer alguma observação ou questão? Bom, acredito então, professor José Carlos, que são essas questões. A gente agradece muito a tua exposição e acho que as implicações desse repensar acerca tanto da noção de identidade, quanto a noção de pessoa, quanto a noção de responsabilização, são questões latentes, né? Tanto a questão da filosofia, quanto a questão do direito, talvez, e também em relação às outras áreas do conhecimento, né? Pensei agora de uma referência de um professor chamado Bruce Hood, que escreveu um livro chamado The Self-Illusion, como o cérebro social cria a identidade. Então, parece que, de algum modo, tanto o aspecto evolutivo quanto o aspecto narrativo criam em nós, né, essa espécie de ficção de que há alguma coisa que perdura no tempo e que mantém as mesmas qualidades e propriedades. Na medida em que a coisa vai se desenvolvendo, né, as pesquisas e a própria neurociência, a gente acaba desobstruindo um certo imaginário que perdurou até o momento, né? A pergunta é como que nós temos experiências conscientes e como é que elas acabam nos dando essa certa, vamos dizer assim, essa certa ilusão de que a nossa identidade perdura no tempo com tais e tais capacidades, né? E quando a gente acaba repensando isso, no fundo a gente acaba repensando a própria instituição de algumas ciências e, consequentemente, talvez a principal de todas, de acordo com a sua fala, seja a noção de responsabilização e de pena, né? Quer dizer, a gente talvez aplique um tipo de instituto, enfim, dentro de limites de uma crença que talvez funcionaria há 500 anos atrás, mas que não dá mais conta das nossas instituições hoje, né? Então, mais uma vez, queria muito lhe agradecer pela presença, pela exposição, pelas novas questões colocadas. Penso que acho que o grupo de estudo tem essa finalidade, não é, parafraseando uma linguagem popular, chovendo molhado, mas é possibilitar novas questões que estão sendo produzidas, e certamente o trabalho contribui muito para essa abertura de novas questões aqui, tanto no grupo aqui de pesquisa Wittgenstein, quanto no grupo de pesquisas e tomadas de decisões, que é, enfim, organizado prioritariamente pelo professor Tiago Galiano, que pede desculpas, precisou sair por conta de um pedido aí de urgência de um advogado, então ele precisou se ausentar. Então, mais uma vez, muito obrigado mesmo, e esperamos que a gente se encontre presencialmente no futuro, né, em outras ocasiões. Então, a gente agradece, meu nome do professor Bortolo, pela sua disponibilidade. Esperamos ter outros eventos para continuar discutindo aqui a temática que você nos apresentou. Muito obrigado, caríssimos amigos, pela generosidade, pelo espaço, pelo honroso convite. O que, de fato, eu pretendi foi o professor, por todos conhecido, o professor Newton da Costa, né, notável lógico, né? Ele sempre começava suas palestras, né, dizendo que o que eu quero é jogar a serpente no paraíso de vocês, né? Eu acho que essa foi a minha intenção também aqui.
refletir um pouco com vocês também. E eu acho que é isso aí. Muito obrigado pela paciência. Agradeço imensamente. Agradeço também os estudantes, as estudantes que participaram. Muito obrigado pela presença e nos encontramos então em outras ocasiões. Eu deixei aqui no chat uma referência do livro do professor José Carlos. O professor José Carlos também tem outros artigos, enfim, tem outros vídeos disponíveis aí para serem acompanhados na internet, no YouTube. Então, vamos acessar e prestigiá-lo. E mais uma vez, professor José Carlos, muito obrigado aí pela tua disposição. Um grande abraço. Muito obrigado. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.